Boa noite, professor. Meu nome é Pedro e eu vou apresentar sobre a rede Tor. Bom, a rede Tor ela é um projeto de software open source, né? Que foi lançado em 2002, só que a ideia dele já existia. Ela surgiu na década de 90 na Marinha Americana, né? No Laboratório de Pesquisas Navais. E Tor, a grosso modo, são as iniciais de The Onion Router, né, o roteador cebola. Esse The Onion Router ele visa garantir privacidade e anonimato para os usuários da rede. Tá. Em 1995 foi iniciada uma pesquisa para desenvolver uma tecnologia para comunicação que garantisse, né, que nenhuma das partes conhecesse a outra, né, ocultar o remetente do destinatário e vice-versa. Esse projeto foi chamado de Onion Routing, né? Esse projeto ele ganhou muito destaque, ele cresceu bastante, ele evoluiu bastante, a ponto de que surgiram projetos inspirados nele, né, com a mesma proposta. E em 1997 a empresa DARPA, que antes era conhecido como ARPA, que é a empresa responsável pela criação da ARPANET, que hoje em dia a gente conhece como internet, ela criou um projeto paralelo para ajudar a evoluir esse Onion Routing, né? Como eu tinha falado, algumas dessas tecnologias que se inspiraram na Onion Routing foi a FreedomNet e a JAP Web Mixes. Só que nessa época o Tor já tinha crescido bastante, já tinha muita notoriedade, e aí esse projeto do Onion Routing ele evoluiu para uma nova versão, que é o que a gente conhece hoje em dia, que é o Tor, que na verdade ele significa The Second Generation Onion Router. Então ele é uma segunda geração daquele Onion Routing. Tá. Para entender como que o Tor funciona, quais são os benefícios dele, como que ele trabalha por baixo dos panos, a gente tem que entender como que uma requisição é feita na internet comum, na Surface Web, né? Quando a gente entra num site, por exemplo, Google, Facebook, algum site desses, o nosso navegador ele realiza um DNS lookup, que ele nada mais é do que um serviço que pega o domínio, o nome do domínio, e encontra o endereço de IP associado àquele domínio, né? Para que então a nossa requisição possa ser encaminhada pela rede internet. Quando a nossa requisição chega no servidor, o servidor ele reconhece aquele IP, né? Ele trata a requisição e quando ele mandar a resposta, ele envia a resposta para o IP que ele conhece. É uma forma do servidor devolver a resposta, né? Na rede Tor é um pouco diferente, porque essa requisição ela é encapsulada e criptografada 3 vezes com 3 chaves diferentes, né? Essa requisição ela passa pelo que a gente chama de relays, num trajeto que a gente chama de circuito, né? Primeiro essa requisição ela sai da máquina do cliente, ela chega nesse primeiro relay, ela descriptografa, ela tira a primeira camada da cebola, ele percebe que ele recebe então um IP, que é o próximo IP, né, do próximo relay, e um pacote do qual ele não tem a chave para descriptografar. Então ele encaminha esse pacote para o próximo relay, esse relay repete o processo, ele descriptografa aquele pacote que ele recebe, ele identifica um IP, do IP do próximo servidor, e um pacote do qual ele não tem a chave para descriptografar. Então ele encaminha esse pacote para o próximo relay. Esse relay então descriptografa aquele pacote, ele recebe o nome, o domínio do site do qual está sendo requisitado, e aí ele realiza o DNS lookup para poder descobrir qual que é o IP do servidor que ele está querendo fazer a requisição, né? Esse pacote que ele é enviado ele é chamado de célula ou relay cell, né? E esse caminho, como eu falei, é o circuito. Beleza, aqui como esses slides eles esclarecem, eles descrevem o que eu acabei de falar, né? Quando esse pacote
chega no último relay, ele faz o DNS lookup e envia para o servidor vai tratar aquela requisição, né? Só que ele não conhece o IP do cliente, ele conhece o IP do último relay. Então, ele devolve a requisição para o último relay. O último relay, ele encripta aquela informação com a chave que ele tem. Ele conhece o IP do relay adjacente a ele, que é o segundo relay. Ele encaminha essa requisição, esse relay cell, para o próximo. Ele encripta aquele pacote, mais uma vez. Após isso, ele passa para o próximo. Também acontece uma outra encriptação. Quando ele chega no cliente, ele foi encriptado 3 vezes, em 3 camadas diferentes. Essas camadas serão descriptografadas, né? Como se estivesse tirando uma camada da cebola. Como o cliente ele possui as 3 chaves, ele consegue retirar as 3 camadas da requisição e ver o conteúdo daquele pacote. Aqui tem uma imagem que descreve isso, né? Aqui a gente tem o Tor Client, que é o cliente que solicita a requisição. O primeiro relay a gente chamou de Entry Guard, ou a gente chama só de apenas Guard. O próximo relay, o relay intermediário, ele é o Middle Relay, ou apenas Middle. E o último é Exit Relay, ou apenas Exit. E o próximo, que já é o servidor de destino, ele é o próprio site que a gente está tentando acessar. Nessa imagem ele descreve todo o trajeto que é encriptado pela rede Tor. Quando ele chega no último relay, o pacote que vai para o destino, ele não é encriptado pela rede Tor. Nesse cenário, a gente está considerando qualquer cenário. Estamos na rede Tor, mas podemos solicitar um acesso a um Google, por exemplo, o Facebook. Tá. Quando a gente acessa a rede Tor, ou acessa, por exemplo, um navegador do Tor, ele configura um servidor de proxy, e esse servidor de proxy, ele constrói todo aquele circuito do qual o nosso relay cell, do qual as nossas requisições vão passar, né? Para isso, ele identifica uma lista de IPs públicos, e a partir dessa lista, ele seleciona quais serão os 3 relays que ele vai utilizar. Desses 3 que ele selecionou, ele escolhe um para ser o primeiro. Ele envia então um relay cell, uma requisição do tipo create para esse relay através de uma conexão TLS. Quando esse relay recebe esse pacote, ele gera uma chave de encriptação e devolve através de uma relay cell chamada created. A partir de então, esse relay passa a ser chamado de guard. Feito isso, o cliente guarda a chave, ele cria um novo pacote chamado extend e envia para o guard. O guard ele identifica que aquele pacote é do tipo extend e ele vai criar um pacote create e encaminhar para o próximo relay que foi selecionado, né? Quando chega nesse relay, ele realiza o mesmo processo, ele cria a chave e aí ele devolve a chave pro primeiro relay. O primeiro relay não guarda a chave, ele apenas identifica ela e retorna pro cliente. O cliente, então, ele vai pegar aquela chave, ele vai criar um novo pacote, um novo relay cell do tipo extend. Esse pacote ele é encriptado. Quando ele chega no primeiro relay, no guard, o guard ele decripta essa mensagem, descriptografa a mensagem. Ele vê que tem um pacote do qual ele não consegue trabalhar em cima. Ele então encaminha para o próximo. O próximo, quando ele descriptografa, ele vê que aquilo ali é um pacote do tipo extend. Ele cria uma relay cell do tipo create, encaminha para o próximo servidor, para o próximo relay, né? Esse relay realiza o mesmo processo. Ele cria uma chave e devolve do tipo create, até que essa mensagem até que essa chave chega no cliente e que ele possua as 3 chaves. Feito isso, o cliente pode fazer requisições dentro da rede Tor a qualquer momento, né? Só que por medidas de segurança é recomendado que você troque esses relays. Acontece uma mudança automaticamente de tempos em tempos desse procedimento. Só que também no Tor é possível a gente configurar isso manualmente, inclusive
é o mais recomendado. É recomendado, inclusive, que a gente faça a troca dos relays a cada 5 ou 10 minutos. Bom, a gente falou sobre a parte do funcionamento do Tor, da parte do client. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte do servidor, como que isso funciona. Tá. Os servidores que estão na rede Tor, eles têm a extensão .onion, tem um domínio .onion, na verdade, domínio .onion. E eles são conhecidos como Onion Services ou Hidden Services. O nome mais comum hoje em dia é Onion Services. Hidden Services é um nome mais antigo. O processo para o cliente, para o servidor, é muito parecido com o do cliente. Ele também vai ter os relays, ele também vai ter o circuito. Né? A diferença é que para um servidor, o Tor cria múltiplos circuitos, né? Onde cada primeiro relay é chamado de introduction point. Só que o primeiro, no caso do servidor, não é aquele que conhece o IP do servidor, não é aquele que o servidor se comunica. Aquele, na verdade, é o último. O primeiro é o relay mais distante do servidor. Então, o que ele faz? De todos esses circuitos criados, ele pega uma lista de todos esses introduction points com o domínio, né? E aí ele sobe essas informações para uma distributed hash table, que é uma estrutura organizacional da rede, né? Especificamente da arquitetura peer-to-peer, né? Que é P2P, que é baseado em um par de chave-valor, né? O DHT ele espalha ao acaso, aleatoriamente, essas duplas de valores, né? Identificando quais são os introduction points e o domain name do servidor, né? E automaticamente isso daí é alterado a cada 24 horas. Cada 24 horas os circuitos são alterados, a cada 24 horas os relays são alterados para que aquele servidor ele permaneça realmente anônimo. Aqui tem uma imagem que descreve um pouco disso. Aqui essa imagem ela não mostra qual que é o circuito, né, quais são os relays que ele passa, ele só mostra o primeiro relay, na verdade, né, que é o introduction point, que é o que vai ficar armazenado na rede Tor mesmo, que é onde está localizada a nossa DHT. Da mesma forma que os exit relays não conhecem o IP do cliente, o introduction point também não conhece o IP do servidor. Ele conhece apenas o IP do último relay, que no caso é o relay adjacente a ele, é o segundo relay, na verdade. Isso daí, dessa forma, garante que tanto o cliente não saiba quem que é o servidor, porque quem vai fazer a troca, quem vai localizar o IP do servidor vai ser o último relay do cliente, que vai procurar dentro da DHT pelo domínio do site, né? Ele vai pegar a lista dos relays e aí o nosso cliente que vai escolher um deles para acessar. Então, como ele vai, o nosso exit point, ele vai pegar apenas essa lista de introduction points e que não conhece o endereço do site, então é impossível de que nem o cliente saiba quem que é o servidor e nem o servidor sabe quem é o cliente, né? Aqui, como eu tinha falado, né? Quando ele chega no último relay, ele consulta a DHT procurando pelos introduction points relacionados ao domínio e diferentemente do que é descrito na parte do cliente, em que a gente especificou um modelo genérico em que a gente vai acessar qualquer site, que pode ser um site que não seja
a um site hospedado no Tor, que a gente chama isso de Exit Relay. Quando a gente está tratando desse tipo de situação em que o servidor está hospedado na rede Tor, ele passa a ser chamado de Rendezvous Point, que é um ponto de encontro. É aonde o nosso último relay vai procurar pelo IP dos introduction points correspondentes ao servidor que a gente ao site que a gente está solicitando, né? Então o cliente ele escolhe qual que é o introduction point que ele quer acessar, né? E ele informa ao rendezvous point qual que ele vai se conectar, qual que ele quer se conectar. E então o rendezvous point ele encaminha a requisição para esse introduction point, e aí o introduction point ele faz o mesmo processo de encriptação da mensagem. Quando ele chega no servidor, o servidor descriptografa a mensagem, processa a requisição e devolve a resposta. E a resposta ela acontece de maneira análoga, né? Ela vai ser descriptografada até o ponto que ela vai chegar no introduction point. O introduction point ele conhece o IP do rendezvous point, né? Ele vai devolver aquela informação para o rendezvous point. Nesse ponto, o rendezvous point encripta a mensagem até que ela chega no cliente, ele decripta a mensagem e ele lê a resposta, reconhece a resposta. Existem várias formas de acessar a rede Tor. A mais comum delas é pelo navegador Tor. O navegador Tor ele é um navegador baseado em Firefox. Ele é um fork do Firefox com alguns critérios de segurança a mais, né, algumas extensões de segurança, e também com as configurações da rede Tor e do servidor de proxy do Tor e tal. Só que o que acontece? Nesse navegador Tor, apenas o que está sendo consumido dentro do navegador que está sendo encriptado, sendo transportado pela rede Tor. Tudo que você fizer fora do navegador, ele vai passar pela internet normal e não vai entrar na rede Tor e não vai ser encriptado. Então, tudo que for feito fora do Tor, do navegador Tor, vai ser está sujeito aos processos da internet comum, da Surface Web. Mas existem outras formas mais seguras de você acessar a rede Tor, em que você passa toda a rede, todo o seu tráfego de rede pela rede Tor. O mais bacana deles, que eu gosto mais, é o Unix. Que o Unix ele tem o Unix Gateway, que representa de maneira bem simples, bem simplória, é uma rede virtual, e o Unix Workstation, que é basicamente o sistema operacional que a gente utiliza para acessar a rede. O Unix Gateway ele conecta na nossa rede, né, do roteador, ele faz a conexão com a rede Tor, e toda a rede que sai do Unix Gateway, que é transmitida para o Unix Workstation, ela já está dentro da rede Tor. Ela já é passada para a rede Tor. Então tudo que você fizer dentro do Unix Workstation, ela já está dentro da rede Tor. Você já está seguindo esses critérios de segurança do Tor. Só que o Unix Gateway você pode usar ele combinando com outros com outros sistemas operacionais, né, que fazem o mesmo papel que o Unix Workstation. Por exemplo, é possível usar um Ubuntu, o Linux Mint, é possível você usar também um Kali Linux, que já vem com algumas ferramentas da parte de computação forense instaladas, né? Então, em alguns cenários é bem bacana você combinar o Unix Gateway com o Kali Linux, por exemplo. Uma outra forma de se acessar a rede Tor é via Tails OS. O Tails ele é uma distribuição Linux baseada em Debian, né? Assim como o Unix também é baseado em Debian.
em que você apenas executa ele em modo live, ou seja, você não consegue instalar ele na sua máquina, você roda ele apenas na memória. Ele é um sistema não persistente que a gente fala. Esse sistema, esse Tails OS, ele já vem por padrão com a rede Tor instalada, configurada. Às vezes é possível só configurar alguns bridges, mas nada demais. E ele também passa toda a rede pela rede Tor. Uma outra forma bem simples de se utilizar o Tor é via terminal. Para instalar ele nos sistemas baseados em Debian, é só usar um sudo apt install, né? Então a gente dá um sudo apt install Tor. Para executar ele é só rodar o comando Tor. E para poder verificar se a gente está na rede Tor, a gente pode usar esse curl que ele envia uma requisição para esse site checktorproject.org, né? E ele retorna para a gente um HTML. Aí a gente tem aí que o Tor está rodando no nosso servidor local na porta 9050, né? Que é a porta padrão do Tor. E no próximo aí a gente está pegando essa resposta, essa página HTML que vem, e a gente está procurando pela palavra congratulations, que vai mostrar para a gente que a gente está foi conectado com sucesso na rede Tor e não tivemos problemas. Quando a gente não está conectado na rede Tor, aparece uma mensagem de que você não está conectado. E quando a gente está o HTML no título, ele aparece Congratulations, você está conectado à rede Tor. Aqui no próximo slide eu coloquei uma imagem de como que aparece essa mensagem. O HTML ele é muito maior do que isso, só questão de espaço eu coloquei só esse trecho da resposta. Ali a diferença daqui é que eu usei, ao invés de usar o SOX normal, eu usei o SOX 5, né, que é só uma versão diferente. Ou ao invés de localhost eu coloquei o endereço do meu servidor local, no localhost, né? A porta é a mesma e a URL que a gente está solicitando a requisição é a mesma também. Tá. Para fechar a apresentação, o nosso último tópico é como criar um site .onion. Como criar um site e hospedar ele na rede Tor, né? Uma forma bem simples, né? Na nossa própria máquina a gente poderia vir e instalar a rede Tor, como foi mostrado via terminal. Quando a gente instala, ele traz um arquivo que chama tor.rc, que é um arquivo de configuração, né? Você consegue configurar ele para ele apontar para o seu localhost e servir ele como um servidor mesmo, né? Quando a gente inicia o serviço do Tor, ele gera uma chave, né, de 16 caracteres que vai virar uma parte do nome do site, né? Acrescido do Onion, ele vira o domínio do site. A versão mais recente do Tor, que foi lançada em 2020, 2021, mais ou menos, não me lembro bem, essa chave possui 56 caracteres. Ela é muito maior, muito mais segura do que na versão anterior. São 40 caracteres a mais. Tá? Quando a gente inicia esse serviço, a própria rede Tor configura quais são os circuitos, né, que a gente vai ter para que quem for solicitar a requisição consiga chegar ao nosso servidor, né? Essa forma de criar é uma forma que não é recomendada, ela é insegura, pelo fato de que normalmente instalar isso num PC de uso comum ou um PC de uso pessoal, a gente não, ele vai ter outras funcionalidades que não sejam apenas servir o nosso site. Então, ao utilizar o Tor em algum lugar em que se é utilizado outros serviços, é utilizado para coisas comuns do dia a dia, coisas de faculdade, coisas de trabalho, isso daí torna inseguro. O que é recomendado então é a gente criar um servidor ou comprar um servidor dedicado,
né, ou uma Virtual Private Server, uma VPS, para que ela seja apenas para hospedar o serviço do Tor. Por quê? Assim a gente não compromete nenhuma informação pessoal nossa. Nenhuma informação pessoal nossa vai estar de fato no mesmo lugar onde está servindo a aplicação. Quando a gente instala um servidor, um serviço Tor, né, compra um servidor, instala um Tor e fornece um serviço, um site, um Onion Service, na verdade, né? É recomendado também que a gente use um sistema minimalista. E se a gente instalar alguns sistemas igual o Ubuntu, que já vem com bastante ferramentas instaladas, que vem com bastante coisas que não serão úteis, é recomendado que a gente desinstale essas ferramentas. Por exemplo, é recomendado que desinstale o próprio curl, o WebGet, entre outros softwares que vêm pré-instalados nessas máquinas. Às vezes nem vêm instalados, mas é recomendado que você rode os scripts para poder desinstalar eles, porque tendo eles lá é uma brecha, né, que deve ser evitada. Bom, nesse trecho eu deixei as minhas fontes de pesquisa, né, as minhas referências, e é isso. Muito obrigado, boa noite e até logo.